Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa só para vocês. É o seguinte, eu tenho dito, eu tenho repetido, e eu não vou cansar de fazer isso, que Manaus tornou-se, pouco a pouco, a capital brasileira do blues e do jazz. Eu acho isso, eu acho. Principalmente quando eu vou para o Nordeste, quando eu vou para outras áreas do Brasil, que não Rio e São Paulo. Eu sinto que lá não tem a quantidade, o volume de manifestações na cena musical como existe aqui em Manaus, envolvendo inclusive o jazz, o blues, uma banda fantástica que pertence ao corpo musical do Teatro Amazonas, né? Amazonas Band, um liceu fantástico que abriga muitas crianças que estão desenvolvendo seus talentos inatos. Não é só isso, muitas manifestações musicais com grupos musicais que enveredam pelo jazz, pelo blues, e tudo isso acontece aqui em Manaus. Quer ver uma outra coisa? Um programa de jazz na rádio que começou no dia 7 de abril de 1995. Imaginem só. E que continua até hoje no ar. Está lá no ar. Hoje com outro nome. O nome é Blues em Harmonia, na Rádio Verde Oliva. Entenderam? Onde mais esses sinais são constantes? Onde mais esses sinais musicais referenciam o crescimento de um gênero musical como aqui em Manaus? Agora, não é só isso, não. Existem aqueles músicos como a Ellen Fernandes e também pianistas como o Anderson Farias, que tem como nome artístico Andy Farias. Um camarada como esse aqui e ela, eles extrapolaram a questão de serem virtuosos no que fazem na música para cruzarem aquela divisão que leva ao ensino. Eles agora ensinam, eles transferem conhecimentos musicais para novas gerações, num local fantástico chamado Casa Som Amazônia. Entenderam? Eles, além de terem espaço determinado cativo no palco, eles agora também têm na sala de aula, passando os seus conhecimentos, os seus dotes musicais para novas gerações. Eu acho isso formidável. Eu acho isso sem igual. E é por isso que eles estão aqui, os dois, com um tema de pano de fundo. Sabe qual é? O Dia Internacional do Jazz. E também a gente precisa saber, porque não pode ser diferente, qual é o papel da Casa Som Amazônia para que a gente possa, com o fanismo, celebrar não só a cena musical ou transformá-la melhor ainda, mas um dia importante como o Dia Internacional do Jazz. Eu ia falar um monte de coisa, mas eu desisti. Ela já chega! Mas eu queria preparar vocês para os ingredientes daquilo que essas pessoas devem esperar da gente. Ellen Fernandes, seja bem-vinda. Eu considero você um grande talento, uma referência exemplar para a cena musical, envolvendo, logicamente, né, a beleza, o charme das mulheres. E você, Anderson, tu sabes muito bem, eu falo sempre, o Anderson é realmente um virtuoso. Vocês precisam ouvir o Anderson entregando o seu talento em forma de notas musicais que ele tira do piano. Sejam bem-vindos. E como Ladies First, é a Ellen que vai se manifestar. Olá, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos os habitantes que estão acompanhando a gente, sim, né? Acredito. Falar o que a Ellen está fazendo aqui no dia do jazz, né? Porque a Ellen, como artista, sempre foi muito vinculada à música regional, né? Mas aí vai ser um momento muito legal de eu também trocar com você, para a gente falar sobre a celebração do dia do jazz, da minha relação com o próprio jazz. Apesar de eu não levar tanto jazz para o palco, é ele
foi um divisor de águas para mim, até na minha formação musical. Foi mesmo, Ana? Foi um Como divisor assim? de Explica águas. isso. Vamos lá. A cantora, geralmente, ela é muito vinculada à canção, à letra da música, né? Eu não venho de uma cultura que eu ouvia jazz na infância. Eu ouvia muito música popular brasileira. Quando eu fui querer estudar música, eu comecei a ouvir mais jazz, né? Improvisadores, improvisadoras, grandes nomes da música, da canção, né? Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. E quando eu comecei a estudar um pouco da história do jazz, mas de onde surgiu essa manifestação, por que cantar assim, onde é que esses cat single, que é as sílabas, né, são cantadas, aí veio o encanto mesmo, pelo processo, os cantos de trabalho lá atrás, que se manifestaram como uma forma de liberdade, né? Então, aquilo me encantou profundamente. Eu comecei a ouvir com outros ouvidos também o jazz, depois a entender um pouco a estrutura musical, onde que eu tenho que improvisar. Olha que legal, agora é a minha hora de fazer e trocar com os músicos, né? E dar essa liberdade, cada um improvisar, dar seu sotaque musical, naquela forma musical. E isso realmente mexeu comigo. Isso foi pra minha música, mesmo sendo regional, acho que tem um pouco do jazz no CD Batelão da Amazônia. E isso aconteceu naturalmente, não foi? Aconteceu depois naturalmente, porque você se encanta e aquilo acaba fazendo parte do seu vocabulário musical. Então, pra mim é uma honra também estar aqui e justamente falar onde que tá o jazz na Casa Som Amazônia, que é um espaço aqui em Manaus, como uma escola de música, espaço cultural, onde a gente tem cada vez mais tentado estar presente em Manaus, fazendo uma diferença não só na parte do ensino, mas também na profissionalização da música, sempre ajustando, tentando melhorar. E para o Dia do Jazz, daqui a pouco a gente tem aí uma novidade, né? Anderson, você, para mim, nasceu pianista. Eu quando estou contigo, esse aqui nasceu para ser pianista, ele é pianista, entenderam? É esse o meu sentimento em relação ao Andy. Mas eu quero saber o seguinte, na Casa Som, né, antes de nós enveredarmos pelo a tua manifestação nas casas de arte, né, nas adegas, nos restaurantes e tudo mais, na Casa Som, como é que é feita para ti? E qual é a importância dessa transferência, desse teu conhecimento para os alunos? É o aluno que escolhe o instrumento ou é o professor, no caso, que diz, eu acho que esse camarada aqui, a tendência dele maior é para esse instrumento? Porque tem muitas histórias, como Miles Davis, por exemplo. A mãe dele queria que ele fosse pianista, mas o pai, para contrariar a mãe dele, deu um trompete para ele e ele se transformou no maior trompetista de toda a história do jazz. Quer dizer, qual é o papel do professor nesse lance dele realmente abraçar, ele entregar o talento dele para o instrumento certo? Existe isso? Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? E é interessante essa pergunta porque quando você vem de uma mentalidade muito conservatória, a gente tem essa primeira impressão de não, você precisa, é isso aqui, você tem que fazer esse instrumento e tem que seguir essa cartilha. Na Casa Som a gente tem muito essa questão mesmo de receber o habitante ou o nosso futuro habitante e ele fazer ele experimentar. Talvez ele tenha uma ideia, eu queria fazer piano, ou às vezes o responsável, não, quero que ele faça piano porque a avó estudava piano, enfim. E quando mas ele já chega com o tal do mindset, eu quero fazer piano, é isso. E aí, não, às vezes ele chega lá, ele fez a aula de piano, mas ele experimentou a bateria, se encantou por outro instrumento. Ele nem sabia que poderia... Agora fazer aqui uma experimental de canto, aí a pessoa, nossa, eu não sabia que eu podia cantar também, ou tocar um violão. Então, a ideia é a gente encontrar o que ele mais vai se identificar, porque a partir dali é o que vai ser aquela chama, né? Vai despertar acho que aqui é o meu lugar, talvez aqui eu vou conseguir me desenvolver. Então a ideia da gente como mentor ali é a gente ser esse mediador, né? Mediador entre o conhecimento e o que ficaria melhor. Claro que também se tratando de um repertório, já falando assim em relação à escolha musical,
tem ali um pouco dessa orientação do que a gente acha que é legal você vir por aqui, mas também a pessoa chega baseado lá, na sensibilidade do mestre. A pessoa chega lá, pô, gosto muito de jazz, gosto muito de música pop, então a gente vai encantar ele, então bora fazer aqui algumas coisas aqui relacionadas a esse estilo aí, e assim a pessoa vai se encontrando e vai se desenvolvendo dentro da casa. Eu conversei uma vez com o China, um baterista, que para mim é um grande baterista. Aí eu falei para ele: China, me diz uma coisa, tu nasceste para ser baterista? Isso, Humberto, eu nasci para ser baterista, eu não sei fazer outra coisa. Me diz uma coisa, Anderson, vocês têm que descobrir isso. Você acha, como mestre, uma das descobertas do mestre deixa eu ver se esse camarada nasceu para ser baterista como China, que sempre soube que eu vou ser baterista, eu quero ser baterista. Por exemplo, eu disse que eu acho que você nasceu para ser pianista. Você nasceu para ser pianista? Eu acredito que hoje o piano para mim é a minha segunda linguagem, a música, dentro da música. Sim. Mas eu comecei na bateria, inclusive, comecei a ser bateria. Depois fui pro clarinete, depois estudei um pouco de contrabaixo. Então, eu tenho mais ou menos uma memória que eu comecei pelos 7 anos, naquele convívio de igreja também, de tocar ali. Então, ver coisa de coral, ver o pessoal ensaiando, e ali me encontrar musicalmente. A criança olha a bateria de carro, que era a bateria, porque ela tem uma coisa mais de movimento, uma coisa da energia. Então, eu acredito que foi uma escolha assim inicialmente, mas eu cheguei a um momento que o teclado e o piano entraram na minha vida assim, que é aqui que eu quero, foi ali que eu consegui desenvolver realmente, e a partir dali eu não deixei mais, o piano foi o meu primeiro instrumento que eu realmente comecei a me dedicar ali, a doar mais o meu tempo, a minha atenção, né? E os outros foram ali. É importante ter essa experiência que hoje me ajuda a ter uma visão melhor do canto, do sopro, né? Do ritmo. Mas o piano sempre ali, agora nesse primeiro momento, como principal, né? Ellen, eu tenho uma experiência pessoal que é a seguinte: eu desde pequeno, e isso por orientação da minha mãe, eu tinha um bom ouvido, eu ouvia as coisas, eu decorava as coisas, e minha mãe dizia: esse camarada, ele é diferente do irmão dele, a minha mãe. Então é o seguinte, eu comecei a aprender idiomas, eu comecei a aprender vários idiomas, etc. E eu queria saber de ti uma coisa. Tu és uma cantora, tu cantas, ok? E tu enveredastes por um tipo de canto que tem muita identificação natural, local, daqui. Você interpreta, né, os idiomas da Amazônia, da Manauaras e tudo mais. Me diz uma coisa, o que te levou? Qual foi a fonte de inspiração? Que musa foi essa que, com tantos outros estilos e ritmos, tu acabaste enveredando por sons e ritmos autenticamente locais? E como é que o público... Você esteve na Europa, cantando para um público totalmente diferente, um público que jamais ouviu o teu som. O que te levou inicialmente, lá no berço, quer dizer, uma coisa assim, de começo, a optar por desenvolver o teu talento em cima das características musicais locais? Entendeu essa pergunta? Entendi. Tu entendeu? Entendi. Ok. Eu entendi. Ok. Na adolescência, eu via muito música brasileira e gostava muito. Quando eu comecei a cantar, eu tinha 16 anos no bar. Eu ainda era nova, super nova, né? Sim. Eu sou nova, mas... Tu era bem novinha. Nova, tá? Tu era bem novinha. Bem Novinha. novinha. Mas eu gostava muito de ouvir os músicos no bar, tipo, que tinham suas próprias músicas, e aquilo de alguma forma já era uma música regional. Se você vai ver um compositor, uma voz de violão ali, Nicolas Júnior, Wilson Souza, eu ia e assistia a esses artistas cantando suas músicas, que também eram músicas com a sua identidade, também de alguma forma regional. Aí você fala, mas então, o cerne da música vem dessa relação, mas vem também da minha relação com a própria natureza. Meu avô era pescador, ele construía barcos,
Entendi. Meu avô, eu digo que a minha Disneylândia era, a gente na família pegava o barco, eu e minha família, e a gente ia dias quando tinham feriados, e aí eu era criança de ir nos rios, meu padrinho tinha barco, então a gente ia pelos rios assim, voltava 3 dias depois, todo mundo dentro do barco, então a relação, sim, ela sim. é uma relação profundamente orgânica inicialmente. Eu via meu avô calafetando as suas canoas, calafetar e colocar aquele, né, tipo um breu entre as frestas. Eu vivi aquilo, eu sinto o cheiro. Ele era o meu grande professor, então nesse sentido você vai falar de uma música amazônica, se eu falo do cheiro dos rios, isso pra mim ele não é um símbolo. Você compõe também, não é? Eu aí acredito que vem daí, só que onde que isso se fortaleceu? Não era na minha adolescência, porque eu ouvia muita coisa, cantava muita coisa, quando eu morei longe daqui. Quando eu morei longe daqui, quase 9 anos da minha vida, e eu digo que o ápice disso foi eu acordar pensando que eu estava mergulhando no rio e tal, aqui era barulho de carros perto da Avenida Paulista, que eu morei perto da Avenida Paulista, então eu estava sentindo nos rios, eu estava sentindo, e quando eu acordei eram barulhos de carros, então assim, a minha música, ela ia sempre para volta disso, do rio, dessa minha relação com os pássaros, do meu avô, do barco, das nossas riquezas, onde eu encontro a minha paz, quando eu estou, hoje mais ainda, mesmo morando aqui agora com tantas atividades, mas eu vim de São Paulo e eu queria estar ali no meio da mata, eu queria estar ali, então isso é muito forte, sempre forte. A gente pode assumir então que vem daí o próprio título da casa Som Amazônia, quer dizer, dos sons amazônicos, baseado nesse teu relato? Eu acredito assim que se a gente for falar sobre o nome, não tem como fazer algo amazônico no meu ponto de vista se a gente levar em consideração essas riquezas aqui, né? Então sempre foi algo independente, a música regional, isso que ia desmistificar, a música regional ela pode ser o jazz do Anderson de alguma forma, né? Ele é o blues de uma outra banda, ele é a música clássica de um compositor amazonense, no sentido de que o que nos define amazonicamente falando é a nossa diversidade. Então isso também vai pro som. Se a gente falar, não, a música da Amazônia é muita coisa, são muitos elementos. E ainda tem o quê? Né? Nisso tudo tem o quê? Os sons indígenas, né? Exato. Dos instrumentos indígenas. O Richard veio aqui, o Richard Sá veio aqui há 2 ou 3 semanas e tocou flautas indígenas aqui, e muita gente que nos assiste nunca tinha visto ou ouvido, nem visto a flauta, nem ouvido os sons autenticamente autóctones, quer dizer, daqui, da Amazônia, que não tem em outro lugar. Sim. É por aí, não é? E lá me diz uma coisa, acabei de pensar nisso. Ela me diz uma coisa, lá na relação com os alunos na Casa Som, nos habitantes da Casa Som, existem alunos que estão lá sendo ensinados a desenvolver instrumentos indígenas, ou mesmo aprender a música como a do Beiradão, que nós temos uma orquestra do Beiradão aqui que é fantástica, né? E quer dizer, vocês estão nessa extensão de repassar para eles essa cultura amazônica musical? Estamos nessa extensão. Em que sentido, né? Primeiro, a divulgação de artistas daqui, da nossa terra, amazonenses. Como? A gente tem, eu vou dar um exemplo, a gente tem uma programação interna onde a gente fica colocando músicas de artistas no Spotify ali, que passa o dia inteiro ali comunicando os habitantes. A playlist ela é majoritariamente de artistas. Habitantes daqui. São todos os alunos da casa, isso. né? Vamos olha saber. Todo mundo que estuda lá vira um habitante, não é isso? Todo mundo que tem uma relação com a casa. Você é um habitante. Eu sou habitante, tá? Eu sou. Você é um habitante. Pois então, todo mundo que circula na casa é uma forma de a gente conectar a um espaço de comunicação em que ele tem contato com artistas da Amazônia. Nesse momento, quando a gente vai para cestas culturais ou alguma atividade coletiva, nós sempre incentivamos, pelo menos que uma música do repertório dos habitantes, agora como mentores, eles possam buscar
nas suas diversas vertentes, um artista local. Por exemplo, eu gosto muito de rock. Você já ouviu uma banda de rock aqui de Manaus? Vamos tirar uma banda de rock daqui? Tem 100 bandas aqui em Manaus de rock. Já tivemos até um mês temático, né? Que foi voltado só para música amazônica. Na verdade, falou muito assim. Tinha um habitante específico que ele falou: eu não vou conseguir aprontar alguma coisa musical, mas eu tenho aqui minhas aquarelas, que é tudo dedicado ao centro histórico de Manaus, mas ele colocou lá com uma exposição que está até hoje lá com a gente, que foi exatamente dessa visão. E a forma de expressão artística dele, né? Ele é um estrangeiro que mora 20 anos aqui em Manaus, ele colocou lá como essa é a minha visão aqui de Manaus, centro histórico e tudo mais, e algumas... Sebastião, né? Anderson, agora vamos falar de música assim, mais diretamente, artista e instrumento. Diz uma coisa. Quando o Léo Gandeman veio aqui em Manaus, eu levei o Léo Gandeman lá no Liceu, Cláudio Santoro. Aí o Léo Gandeman, no momento com os estudantes, com o saxofone dele, e aí um garoto lá de 11 anos de idade chamou a atenção do Léo Gandeman. Todo mundo tocando com ele, mas aquele curumim lá, tarará. Aí o Léo Gandeman disse: para tudo aí, toca comigo isso aqui, já acompanha. Conclusão, o Léo Gandeman acabou convidando ele para se apresentar no teatro com ele naquela noite. E aquele menino lá do liceu tocou no Teatro Amazonas com o Léo Gandeman. Me diz uma coisa, e é natural isso, mesmo na Casa Som? Existem aqueles que vocês notam e que de repente podem receber um convite do Léo Gandeman para ir para o Teatro Amazonas? E existe isso? São aqueles que chamam de bem dotados, até mesmo na música? Você já encontrou algum? Ou encerraram isso aí? Nada aqui nessa entrevista foi ensaiado, tá? Ele não tem ideia do que eu ia perguntar, nenhum dos dois, ele tá assim me olhando. Que, rapaz? O quê, Humberto? Não, eu acredito assim, tem muitos talentos, né? A gente, inclusive, já teve projetos que a gente já fez, que Toque a Vida com a Música, que foi um projeto de 2021 ou 2022, eu não lembro agora a data, mas que foi exatamente para despertar, para abrir para bolsistas, para eles participarem, com essa ideia de buscar talentos naturais, né? Para eles estarem na casa e passarem uma temporada, para ter assim, essa mentoria, ter esse acompanhamento, né? De lá teve vários frutos. Teve alguns deles que hoje estão na universidade, que, por exemplo, passaram um tempo, eles se prepararam. Hoje tem esses frutos, né? Que a pessoa acaba indo ela tem um direcionamento musical, né? Às vezes as pessoas precisam de uma oportunidade nesse sentido, para elas saírem daquela posição, até mesmo que elas não enxergam na música uma possibilidade profissional, que elas vão encontrar lá com a gente: olha, é legal, você tem um talento, vai por aqui, faz isso, estuda assim, você quer ter algo relacionado ao seu trabalho musical, vai por aqui, faz isso. Enfim, posso contribuir? Claro. Contribuir da seguinte forma, que você falou de talentos, né? Eu vou pegar 2 pontos que são muito legais de falar da casa. Hoje a casa, ela tem uma pessoa, é pouco ainda, mas ela tem uma pessoa, eu vou falar do outro projeto, que a casa viu como um grande talento, é um grande prodígio, ele é uma criança, ele tem uma vida absoluta. Essa palavra, eu tentei falar essa palavra prodígio, eu procurei, mas você achou? Achei. E nós temos pessoas muito talentosas, mas a casa, por uma condição também socioeconômica desse habitante, nós hoje financiamos o estudo desse habitante, porque ele é um grande prodígio. Formidável. E não teria essa condição de estar numa parte mais particular da casa, né? Sim. Então, porque nós enxergamos nele, sim, a possibilidade de uma grande carreira para um grande músico, com uma família que dá essa possibilidade de acompanhar ele na música, mesmo com a sua condição de autista, por exemplo, o foco total dessa criança é para a música. Ele pode ser, daqui a muitos anos, um grande concertista, e nós estamos apostando nesse sentido, nesse habitante. Num outro momento, aí você falou, e esses talentos?
entre os habitantes nós temos muito talento, pessoas que não estão na música profissionalmente, mas têm uma facilidade, têm um talento, uma voz, um pianista. Então nós temos muitos talentos na casa. Eu andei, vou me amar um pouquinho, tá? Deixa. Eu andei aí, uma certa época, dando aula para crianças carentes de inglês. E sabe o que eu percebi? Lá eram 20 crianças, é que tinham 2 ou 3 com uma facilidade incrível para aprender inglês. E outras que nem the book is on the table eles conseguiam, entendeu, memorizar. Então, na música é assim também, né? Na música tem. Aqueles 3 ali, o cara iam embora, e esse camarada nasceu para ser um linguista. Mas olha aí, qual é o desafio então de quem trabalha, porque a música é um idioma também, né? Aprender um grande idioma, né? É a gente dizer, no caso da música, que todos podem musicar em certa medida. Por exemplo, a música ela é um vetor social, ela é também um modelo para qualidade de vida. Então, pessoal, ela não vai ser um grande concertista, mas ali na rotina dela, na vida dela, ele vai desenvolver concentração, memorização, vai deixar aguçado os seus sentidos, pessoas que vão lá, olha, eu preciso de uma atividade e tal. Então, ela é um elemento que ela coordena tudo isso. Então, por mais que a pessoa, mas eu não quero ser um grande concertista, mas o lugar da música na vida de um ser humano, ele não é estritamente só para a pessoa levar isso como uma profissão, mas para ela ter uma vida um pouco mais leve. Quem né? canta seus males espanta. Exatamente. Ei, Anderson, não vai escapar dessa não. Agora para os dois, uma pergunta para os dois, tá? Pode interferir aí, direto, tá? Ei, dia 30 de abril é o Dia Internacional do Jazz, ok? E nós criamos aí, recentemente, né, nos últimos anos, uma tradição de celebrar essa data, né? Sim. Uma coisa que eu vou falar só para vocês, Manaus eu vou falar de uma forma do que eu sei, tá? Que eu sei, a única cidade brasileira, uma grande capital brasileira, que tem uma semana dedicada à música jazz pela força de uma lei municipal. Existe uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores em Manaus que instituiu a semana de apreciação da música jazz, a última semana de de julho, que é quando acontece o festival de jazz. Então, eu queria saber o seguinte, Manaus tem toda essa relação com o jazz, até a semana de apreciação. E dia 30 de abril agora, uma terça-feira, o mundo inteiro vai estar naquela noite do dia celebrando o jazz, Paris, Londres, Guarino, todo canto vai ter uma noite de jazz. Eu quero saber o que está sendo desenhado pela Casa Som para a gente não deixar passar em branco o Dia Internacional do Jazz, no dia 30 de abril, terça-feira, a partir das 20 horas. E também, agora é para ela, essa aqui é para ela, tá? Então aproveita aí em tudo que você vai falar e fala dessa nova expansão da Casa Som, que eu visitei e eu fiquei encantado. Ainda ontem à noite eu falei para ele, sabe o que eu falei para ele ontem à noite? Olha o que eu falei para ele ontem à noite. Eu falei, tu tá imaginando essa música? Enquanto ele estava fazendo o solo, no solo dele do piano, eu fui lá no ouvido dele e disse, tu tá imaginando essa música lá na beira daquela piscina, fiz ou não fiz isso ontem à noite? Ontem à noite, aí ele mandou eu cair fora, mas ficou lá a mensagem que ele lembra. Como é que vai ser essa extensão? Dia do jazz. E também como é que vai ser o Dia do Jazz? Dia 30 de abril. Eu vou falar da parte dos ingressos, eu vou falar da parte musical, acredito que assim a gente... Eles estão combinando a resposta, tá vendo? Só tá bom. Tá bom. Como eu que organizei a outra parte, pronto. Ele é o nosso jazzman, né? Sim. The piano player. Yeah! Dia 30, para não passar em branco, esse dia que é mundialmente conhecido, né, para a celebração do jazz, a casa toma o jazz como um momento de liberdade também, legal. Né? Musical, já que é uma Casa Som Amazônia que acolhe toda a diversidade.
No dia 30, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma jam session na Casa Som, né? O que é jam session? O que é jam session? Explica. Como é que foi? Isso depois o Anderson vai explicar o que é jam session. Pode deixar ele, que ele... Isso aqui ele vai... Ele manja. A gente vai fazer uma jam session que o Anderson vai explicar um pouquinho até da história, de como que os músicos se reuniam para fazer música. Nós vamos ter um palco lá para que os músicos possam tocar. Vai ter umas participações especiais ali. Já gostei. Né? Já gostei. Os músicos da Casa Som, habitantes os da habitantes Casa Som vão participar, né? Vão participar. Já estamos fazendo um convite especial. Humberto Amorim vai participar. Eu aceito. Acabo de aceitar. Tô logo avisando, hein? Acabo de aceitar. Humberto Amorim lá nesse dia. Nós vamos comercializar para não habitantes o ingresso, uma entrada para esse momento, certo? Que vai ser comercializado direto no nosso telefone, que a gente vai deixar aqui para o pessoal poder acessar lá a gente. A gente tem uma quantidade de pessoas que a casa comporta. E os habitantes, eles vão contactar a gente para uma lista lá, os primeiros, né? Não vão pagar nada, vão participar e tudo mais. Então a gente vai divulgar. A ideia é uma confraternização, né? Uma atividade de confraternização, colocando a música ali em primeiro plano, jazz, a gente reviver alguns clássicos do jazz. Quem quiser também tocar alguma coisa que não seja jazz, mas improvisar. Ali, eu acho que esse é o cerne, né? E a gente poder também colocar e já cativar o jazz também como uma vertente muito importante, musical, mundial, aqui na Amazônia, no Amazonas. Passar em branco. Não vai passar em branco. Não vai. Então, assim, e eu quero também aproveitar que vai ser o Dia Mundial do Jazz e dar um abraço para todos os jazzistas de Manaus, né? Nossa grande Big Band, né? Amazonas Jazz Band, os nossos amigos da música da noite. Leonardo Pimentel, baterista. Leonardo Pimentel, todos. Você falou da OBA, né? A Orquestra de Beiradão da Amazônia, que também... o Enio Prieto, né? O líder da banda do... Não é maestro, né? Mas é banda do Beiradão? Como é que é? Orquestra do Beiradão. Ele é o maestro da banda, né? Da orquestra. Então, convocar os habitantes também que gostam muito de jazz para estarem com a gente. Mas eu posso entrar? Convidados externos, quem quiser também nesse dia estar lá com a gente, né? A gente vai estar vendendo bebidas. Vai ter um vinhozinho, assim, um queijinho, um negocinho assim. Nesse dia beliscar. A gente vai ter a celebração do jazz ali. A gente vai começar de 7 às 21. O que a casa já garante é uma bebida alcoólica ou não alcoólica para todos ali, tá? A ideia mesmo é essa confraternização pra gente pôr a música tocando. Pronto. É uma confraternização. É terça-feira à noite, né? É uma terça-feira. Por isso que a gente está ajustando aí. Então, ao chegar às 7, a gente vai ter 2 horas de música na casa, acolhendo todos lá no nosso espaço, com venda de bebidas. Muito legal. O que é Jam Session? Agora as palavras. Agora. Foi a Ellen que provocou isso. Tá, legal, tranquilo. Vamos por partes, mas a Jam Session vem de uma junção, né? Jazz After Midnight. Que era o momento onde os músicos eles se reuniam para fazer. Eles faziam um som lá em alguns bares específicos de Nova York e outras regiões, que eles se encontravam para fazer eles faziam uma gig antes com alguém. Sim, mas depois dos gigs dele, né? Outros gigs eles iam, vamos reunir, e ficavam lá tocando também. Era onde eles até mesmo era uma espécie de laboratório, que eles tocavam repertório, ideias, e aí dali saem outros músicos, né? Que desse convívio, onde eles se encontravam, vamos dizer assim, um show após o outro show, agora a gente vai tocar como um estudo também, como a gente vai desenvolver, eu gosto dessa frase, gosto disso aqui, foi levando o jazz para o que ele se tornou depois ali, né? Tem essas origens do jazz mesmo, né? Onde a gente tem várias manifestações, começando ali com as bandas ali em New Orleans, e depois vai se expandindo para outros tipos de, vamos dizer assim, vertentes que nascem com outras influências, né? Isso. Por exemplo, o bebop, que é um movimento onde o jazz ele passa a ser mais sofisticado, no sentido da improvisação. Então, às vezes, até uma forma de crítica também, porque
em algum momento a música, para eles acharam que o público que ia assistir tinha que gostar daquela música. Entendi. E aí chegou um momento que não vamos fazer só música para esse público, mas vamos fazer uma música que a gente gosta de tocar. Então eu quero me expressar dessa forma. Lindamente. E os caras começaram até mesmo, vamos dizer, complicar. Eu gosto de improvisar dessa forma, mais complexo. Sim. Meu som é mais assim, mais notas. Gosto de tocar mais rápido, gosto de tocar mais até hoje tocar como dizem, como o Charlie Parker não é fácil não, né? Então tem esses momentos, né? Mas o que a gente ouviu bastante aqui quando a gente fala de liberdade, né? Até mesmo pra gente trazer o jazz hoje, pra gente dizer, porque a gente pode dizer o Dia Internacional de Jazz, mas tem nada a ver comigo, é uma cultura totalmente diferente, vamos dizer que nasceu lá nos Estados Unidos e por que ela é celebrada? Porque a própria influência do jazz não quer só dizer que eu vou tocar o jazz, que eu vou tocar Sim. como um grande improvisador do jazz, Sim. mas ela está presente em vários outros estilos, em vários outros gêneros, a forma como ela foi se desenvolvendo e ramificando até chegar hoje, desde a década de 1920, 1930, que influencia até hoje, é a forma como a gente toca hoje, como a gente improvisa, tá em vários estilos musicais, a Sim. forma mais groovada, até o momento que é pensado, aqui tu faz um solo mais livre. Tem até o bossa música. Jazz, né? Né? Bossa nova, totalmente. A bossa nova, ao mesmo tempo que influenciou o jazz, foi influenciada, né? Então acaba sendo hoje uma forma que está presente em vários estilos musicais, desde o gospel, desde do samba, desde a bossa nova. Isso não é uma resposta, isso é uma aula. Isso é uma aula, entendeu? Gente, é o seguinte, né? O tempo estourou aqui, acabou, e eu vou falar uma coisa só para vocês. Dia 30 de abril, a partir das 19 horas, lá na Casa Som, onde é que fica a Casa Som? Casa Som. Qual é o Instagram? Parque 10, arroba Casa Som Amazônia. Casa Som é só entrar em contato lá. Quem já quiser reservar, fazer suas reservas que não é habitante da casa, pode entrar em contato. Os habitantes já vão ser... A gente vai anotar quem quiser participar lá com a gente. Já estão sabendo a novidade. Obrigado pela participação. E Anderson, obrigado pela aula. Ele deu uma aula aqui. E eu aceitei o convite, eu vou estar lá com toda certeza. E eu, a partir de agora, eu não vou ser como uma pata quando boto o ovo, não. Eu vou ser como uma galinha. Eu vou carejar por todo canto do que essa grande jam session que vai acontecer lá na Casa Som Amazônia. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Viva o jazz. E a minha frase favorita é a seguinte, hein? Vou logo avisando para vocês. O Anderson e a Ellen, eles conhecem. Se o jazz não existisse, eu inventaria. Abraço para vocês. Valeu. Os habitantes da casa são todas as pessoas que entram nesse espaço e querem desenvolver algo na área da música, podendo ser dentro daqueles 3 pilares principais que a gente mencionou. Por que nós falamos que é um ecossistema musical? Porque dentro da casa acontece uma série de atividades coletivas para que esse ensino da música ele seja realmente eficaz, prazeroso e eficiente como elemento importante da qualidade de vida. A Casa Som Amazônia é um espaço cultural sediado na cidade de Manaus, no Amazonas, que atua em 3 principais frentes, que são o ensino, através dos cursos na área de música, a mentoria artística, que delineia um caminho para quem quer seguir no ramo musical, e a produção musical, que engloba produções na área de gravação, produção na área de eventos. Então, nós atuamos como um grande ecossistema no campo da música, fortalecendo os laços profissionais, principalmente os laços educacionais em sua ampla gama de possibilidades na música. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.